Oi, gente! Vamos falar hoje sobre a distribuição das espécies no nosso planeta. Quando falamos de biomas e de biodiversidade no planeta Terra, nós observamos que a distribuição dos seres vivos ela é bem diferente nas várias regiões. E aí a gente consegue identificar que algumas espécies são naturalmente encontradas em áreas específicas, enquanto que outras espécies nós conseguimos encontrá-las em vários continentes ao mesmo tempo. Como mostro aqui para vocês, ó. O mandacaru, ele é uma espécie de cacto e ele só é encontrado na caatinga brasileira. E o canguru. O canguru, ele é uma espécie também que só é encontrada na Austrália. Então, quando nós temos, a gente vai se referir a uma espécie que ela só aparece em uma área específica, denominamos de espécies endêmicas. Agora, quando formos nos referir a uma espécie que aparece em vários continentes ao mesmo tempo, nós estamos nos referindo às espécies cosmopolitas. E como exemplo, nós temos os pardais. Nós sabemos que os biomas eles possuem características semelhantes, não é? Mas mesmo tendo características semelhantes, as espécies que encontramos são bem diferentes de um bioma para outro. Então, por que algumas espécies elas são encontradas naturalmente apenas em uma região e outras espécies estão presentes em várias partes do mundo? Por que certas espécies que ocorrem em um determinado lugar não vai aparecer em outro, mesmo que esses biomas compartilhem características semelhantes, como condições climáticas? Uso aí como exemplo o urso polar. Ele só ocorre no Ártico, mas na Antártica não. E se formos comparar as condições climáticas do Ártico e da Antártica, as condições são muito semelhantes. E para a gente tentar responder essas questões, só é possível a gente tentar responder quando a gente começa a estudar as espécies que existem hoje, né, as espécies que são atuais e as espécies que já foram extintas. Quando a gente estuda também a história da Terra e todas as modificações que ocorreram no planeta ao longo dos milhares de anos, a gente consegue tentar chegar em algumas respostas, né, a essas perguntas, para essas perguntas. E um ramo da ciência que nos ajuda muito a tentar entender a distribuição geográfica das espécies é a biogeografia. Dentro da biogeografia, gente, chegou-se em uma teoria, que é a teoria da deriva continental, que nos ajuda muito a tentar entender como ocorreu a distribuição das espécies pelo planeta. A teoria da deriva continental, ela estuda o movimento dos continentes ao longo do tempo. Então, desde a formação da Terra até os dias atuais, o nosso planeta ele vem se modificando, tá? E muitas dessas modificações aconteceram pelos movimentos que foram acontecendo, tá? Em algum ponto específico do planeta. E nós sabemos que os continentes, eles são placas, né, grandes placas da crosta terrestre que estão apoiados no manto, que estão se apoiando, né, no manto, no magma, e esse magma, né, ele vai se movimentando lentamente. Então, há indícios de que esse movimento, né, do magma, onde as placas tectônicas, as placas da crosta terrestre estão em cima, né? Esse movimento gerou aí algumas modificações no planeta. Então, essa teoria, é esse ponto que a teoria da deriva continental vem estudando. Quando o planeta foi formado, não existiam os continentes como nós conhecemos hoje, tá? O nosso planeta, gente, ele era apenas um bloco, então ele tinha apenas um continente, ok? Esse continente, ele era chamado de Pangeia.
e existia apenas um oceano. Esse oceano, né, ele era conhecido como Pantalassa. E a partir desses movimentos que eu comentei com vocês agora, fez com que esse grande bloco se fragmentasse, ele se quebrasse. E aí formou-se então dois blocos, um mais ao norte, que recebeu o nome de Laurásia, e um bloco mais ao sul, que recebeu o nome de Gondwana, ok? E aí aconteceu, né, permitiu aí também a divisão desse oceano, tá? Bom, e como esses movimentos não pararam por aí, ele provocou ainda a fragmentação desses dois blocos. Então, aí surgiram, né, os continentes como nós conhecemos nos dias atuais. Alguns fatores justificam a teoria da deriva continental. Então, assim, quando a gente fala de teoria, a gente precisa embasar em alguns fatores. E aqui eu coloco para vocês 3 deles que são fortíssimos e que justifica essa teoria da deriva continental e que coloca essa teoria como sendo algo que realmente aconteceu, tá? Então, 3 pontos. Primeiro, a forma dos continentes atuais. Então, se a gente for pegar o desenho dos continentes hoje, como eles são, a gente consegue identificar que eles se encaixam, que acontece um encaixe perfeito, ó, entre eles, ok? Então, isso seria um fator, tá? Uma justificativa. Uma outra justificativa é que as rochas, né, que formam as bordas desses continentes, elas são parecidas. Então, existe uma similaridade de rochas nessas bordas, onde provavelmente esses continentes eram encaixados, ok? Uma outra justificativa é o aparecimento de fósseis, tanto de animais quanto de plantas, em diferentes continentes que hoje estão muito distantes. Então, essas evidências, né, de fósseis justificaria que os continentes estariam unidos. Como, por exemplo, aqui na imagem, ó, uma espécie de planta. Ela foi encontrado fósseis na Austrália, na Antártica, aqui, ó, na Índia, na África e na América do Sul. Como que hoje a gente explicaria que um vegetal pudesse aparecer em todos os continentes? Como que a gente explicaria esse vegetal, fósseis desses vegetais em todos esses continentes que hoje estariam separados? Fósseis, viu, gente? Eu não estou falando da planta em si, não. Estou falando de fósseis. Então, isso comprova que os continentes eles eram unidos. Fósseis de dinossauros. Como que a gente justificaria fósseis, né, aparecendo na África e na Índia, ó, sendo que esses continentes hoje estão muito afastados, certo? Então, o fato de aparecer esses fósseis em vários continentes indicam que lá antigamente, né, comprovaria então que todos esses continentes estariam unidos, tá? Seriam mesmo a Pangeia. Então, desde o início da teoria da deriva continental, gente, desde que essa teoria foi proposta, ela considerou que o nosso planeta ele está em constante movimento, tá? Então, desde quando criou essa teoria, já sabia que o nosso planeta ele é dinâmico, ele se movimenta. Só que aí a gente não conseguia ainda explicar como que aconteceu essas transformações, por que aconteceu essa separação dos continentes, tá? Isso só foi compreendido mais tarde, quando a gente começou a entender que a crosta terrestre ela não é contínua e que ela é formada por blocos. Ou seja, gente, que esses continentes, ó, que a crosta terrestre, ela não é toda unida.
ela é dividida em blocos. Então, percebam aqui, ó, essas linhas vermelhas, elas estão demarcando, ó, um bloco. Isso é uma placa tectônica. Depois, ó, outro bloco, outra placa tectônica. E que cada continente, ele se estende, né, em cima de uma placa tectônica. Então, cada continente, ele está em uma placa tectônica diferente, tá? E essas placas tectônicas, elas estão apoiadas no magma, que se localiza abaixo, né, que se localiza no manto terrestre. Então, essas placas tectônicas estão em cima do magma, esse magma se movimenta e, consequentemente, essas placas também se movimentam. Podem acontecer do movimento, né, dessas placas fazer com que elas se afastem ou elas se aproximem, ou elas se aproximarem. Quando essas placas se aproximam, podem acontecer uma aproximação assim um tanto forte. E dessa aproximação forte gera muita energia. É como se fosse um choque, tá? E desse encontro de placas pode ocasionar, então, os terremotos, os tsunamis. Podem também acontecer o surgimento de cadeias montanhosas ou aparecimento de vulcões, ok? E aqui eu trago para vocês as três imagens, né, que são os fatores que a gente consegue, né, apoiar a teoria da deriva continental. Então, mostrando aqui, ó, o encaixe perfeito, né, tanto da costa sul do Brasil, da América do Sul, quanto a da África, tá? Então, a gente consegue perceber, ó, que o encaixe aqui é perfeito. Uma outra evidência, né, que são os fósseis. Se a gente for considerar o fóssil desse dinossauro, do Mesossauro, ele vai aparecer aqui na África e ele vai aparecer aqui na América do Sul. E se a gente for analisar a estrutura corpórea desse mesossauro, gente, ele jamais conseguiria atravessar o oceano. Ele jamais conseguiria sair da África e vir para a América do Sul nadando. Não teria condição. Então, isso também apoia, né, evidencia que esses dois continentes eles eram unidos. E por último, a similaridade das rochas. Então, eu tenho aqui, ó, a rocha aqui no Brasil e as rochas aqui na Namíbia. Então, percebam que elas são muito parecidas e tanto uma quanto a outra são formações basálticas. E aí mostra, né, esses dois locais seriam a borda, né, do continente americano com o continente africano, tá certo? É isso. Terminamos aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.